O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Cumprimentando a todos que, de modo generoso, contribuem para que consigamos socorrer aqueles que no Rio Grande do Sul sofrem com aquele grande mal que aconteceu por intempéries climáticas, mas também por algumas omissões daqueles que deveriam pensar no futuro. Que todos possam ser socorridos com a generosidade que partirá do coração de cada um que se vê como sinal da providência de Deus, que não nos desampara. Então, desde já agradecendo a todos que ajudam a cuidar dos que hoje muito precisam de cuidado. Caríssimos, caríssimas, rezamos no início desta celebração pedindo que possamos realmente participar da ressurreição de Jesus Cristo. Porém, todos nós estamos vivos, como é que poderemos então participar da ressurreição de Jesus? Eu acredito que ninguém quer experimentar alguma coisa diferente hoje, né? Quem sabe vermos o nosso corpo parar e tudo se encerrar. Entrarmos naquele mar de rosas que tanta gente busca, um mar de extrema paz, onde não existem desafios, problemas, complicações, não existem pirraças, não existem coisas que próprias da vida humana, aonde tudo será só silêncio. Ninguém nos incomodará. O muito que terá é alguém que nos carrega por um determinado tempo, nos coloca em um lugar depositando o nosso corpo e ali descansaremos, carcomidos pelo tempo e por tudo que há de vir no processo de decomposição. Eu tenho certeza que ninguém quer isso hoje. Pois bem, participar da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo está inerentemente ligado àquilo que significa acreditar nele. Quem acredita em nosso Senhor, quem se encontrou com ele, todos os dias poderá fazer a experiência do que significa a força da ressurreição. Porque todos os dias nós experimentamos alguma coisa referente à morte. Parece um jargão, mas sim. Morremos quando não podemos socorrer alguém que não se deixa ajudar. Morre e tem a dor inerente a essa perda. A morte, no sentido de causar dor e perda, ela também acontece quando vemos alguém partir e talvez não a veremos tão cedo. Ontem tive a oportunidade de visitar 2 amigos que considero como filhos. Até coloquei no meu status do Instagram, quem disse que padre não tem filho e não tem neto? Eu os tenho. Não foram gerados de mim, mas os tenho. Perceber que as pessoas vão para viver as suas vidas e há uma perda aí. De certa forma, eles morrem para nós durante um tempo.
mas vivemos a esperança de um reencontro e a alegria de ver que dão passos. A morte nos toca cotidianamente. Nesse exato momento, milhares de células em nosso corpo morrem. Morre a perspectiva de um sonho quando não conseguimos passar em um determinado concurso, em uma determinada prova. Morremos quando temos que fazer algo que nós não queremos, mas é necessário ser feito. Pois bem, a vida, com todas as suas belezas e tristezas, é marcada pelos sinais da ressurreição. Porque a ressurreição significa vincular-se novamente àquela vida que todos nós desejamos desde sempre e perceber que, ainda que sejamos tocados pela morte, ela não tem a palavra final em nosso viver, a não ser que nós demos a ela essa palavra. Para ilustrar isso, eu acho muito conveniente olharmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34. A imagem de Paulo e Silas, que são agredidos pelos filipenses e são presos. Ali, então, um momento de perda, porque, de certa forma, sendo presos, perdendo uma oportunidade como essa, fazem uma experiência de morte. Morre a oportunidade de estar mais um pouco com o povo de Filipos. Morre aquele dia. São colocados na prisão. E num relato bem simples e muito próprio da Escritura, Lucas, que compôs o livro dos Atos dos Apóstolos, apresenta, mas nem mesmo as correntes foram capazes de aprisioná-los. Acontece um terremoto, pode ser por qualquer motivo, uma ocasião natural mesmo, e aí Lucas quer dar justamente a característica, é Deus que interviu na história para que eles pudessem, saindo daquele lugar, continuar a anunciar o Evangelho. E eles anunciam o Evangelho exatamente para aquele que os aprisionou. E vem a força de nosso Senhor Jesus Cristo fecundar a vida deste carcereiro e de sua família. Mas, ao mesmo tempo, a vida dos dois é fecundada com uma nova forma de esperança para que eles continuem a caminhar. Pois bem, uma característica, quem crê e se encontra com Jesus Cristo, percebe que ainda que nós já tenhamos nascido com um grande não na nossa frente, todos nós já nascemos com um grande não. Ainda que não se goste muito de falar isso, mas nós não podemos tudo. Nós não temos acesso a tudo. Por mais importante que uma pessoa seja, ela já tem um não escancarado à sua frente. Você não durará para sempre. Hoje você não terá mais do que 24 horas. Você não tem muito tempo. O não já é uma imposição da vida. E quando nós escutamos um não em determinadas ocasiões, principalmente quando nós somos crianças, parece a morte. No entanto, que a criança às vezes faz um escândalo terrível. É claro que se a senhora teve filhos, a senhora nunca teve esse problema com nenhuma das crianças. Nunca, né? Nem o senhor, provavelmente. Porque as crianças todas são muito bem comportadas e depois que crescem também ficam. Nós, na verdade, porque já nascemos com um grandíssimo não na nossa história, temos uma dificuldade de perceber que cada não é uma oportunidade. Você não pode fazer o que você quer, mas você pode fazer bem o que está ao seu alcance. Por isso é preciso parâmetros. Quem se encontra com Jesus Cristo tem todos os dias a oportunidade de perceber em perdas, oportunidades e caminhos de reconstrução. Não só do ponto de vista que nós temos vigente na grande mentalidade do tempo atual, onde tudo precisa estar vinculado à prosperidade, a conquistas. Você precisa todo o tempo ser o melhor, o mais bem-sucedido, o que melhor faz as coisas. E não conseguimos ser isso. Também já tem um outro não. Você não será bom em tudo. Alguma coisa você precisará de alguém.
Jesus olha para seus discípulos e já dá a eles um não. Vocês não me terão com vocês o tempo inteiro como vocês estão me tendo aqui. Eu estarei com vocês, sim. Eu permanecerei com vocês, sim. Mas resta saber se vocês desejarão estar vinculados a mim. Porque nós podemos, gosto dessa frase, podemos dividir a cama com alguém, podemos manter uma relação sexual com alguém e estarmos léguas de distância dessa pessoa. Jesus olha para seus discípulos e percebe, sim, que o coração deles fica entristecido porque ele diz, eu vou para o Pai, eu não estarei com vocês constantemente. Entretanto, na minha ausência, será dado algumas respostas sobre o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, não acreditar em Jesus Cristo e dar à morte o poder de nos reger. Vejamos, do ponto de vista espiritual, podemos lembrar o pecado como inúmeras restrições. Não matarás, não cometerás adultério. Mas podemos também ver numa outra perspectiva. Ame tão intensamente aquele que está contigo, que ele mereça tudo de você, até mesmo a oportunidade de estar com ele no momento de maior fraqueza. Viva tanto que a vida em seus poros transborde, que ao contrário de aniquilar e destruir, você favoreça reconstruções. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Perceba essa companhia tão constante, tão maravilhosa na sua vida, que de modo positivo sempre mostre quem Ele é na sua história, para que outros também se encontrem com Ele. Enfim, o pecado que é objetivamente negar-se a seguir a Jesus Cristo, negar-se a viver os seus mandamentos e optar deliberadamente a caminhar na contramão positiva de fazer a sua vida significar mais do que em breves momentos, aí estará uma resposta. Por isso Jesus diz, o pecado, a justiça e o julgamento ficarão muito claros na minha ausência, porque ficará claro quem realmente crê nele. É na ausência de alguém que nós mostramos a sua importância. É quando estamos longe de alguém e temos a oportunidade de trair, que ali mostramos o valor que aquela pessoa tem na nossa história. É quando nossos pais não estão perto, que nós podemos até sermos tentados a fazer algo que não é correto, mas por reconhecer o determinado valor daquilo que aprendemos e introjetamos adequadamente aquilo que nos foi dado como valor, que nós não fazemos. Respeitar alguém na escola, por exemplo, uma criança, não é só pelo medo da repreensão, mas é porque eu experimentei o respeito. É ali que se vai mostrar se acredita ou não no que se aprendeu, e é na ausência, na aparente ausência de nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente falaremos se cremos ou não nele. Aí constitui-se o pecado. A escolha deliberada de se afastar do caminho que ele lhe apresenta. A justiça, vejam, Jesus Cristo foi condenado à pior morte de seu tempo. Foi considerado um dos piores espécimes da vida. Entretanto, aquele que experimentou tudo o que significa a morte, não só no falecimento de seu corpo, mas nos ultrajes, sendo renegado por muitos dos seus, sendo abandonado, tudo aquilo que significaria alguém que viveu a profunda realidade de injustiça, que teria a pior das condenações, foi ressuscitado. A morte que seria o pior de todos os males não foi capaz de prendê-lo. Daí então, acreditar em Cristo é saber que a palavra final realmente é de nosso Deus. Acreditar nele é perceber que ainda que tudo diga ao contrário, é permanecer fiel e fazendo o melhor que nós podemos. Não na mediocridade do tempo presente, onde nós precisamos ter o que queremos para mostrar o que realmente viemos fazer. Ele não recebeu, minimamente,
o que seria justo, mas nos ofereceu o melhor para nós, que em muitas coisas e em muitas circunstâncias somos injustos, até com aqueles que mais fazem o bem para nós. E o julgamento. O julgamento do mundo e da história não se dará simplesmente porque alguns serão condenados ao inferno e outros serão considerados dignos do céu. Não nos preocupemos, o julgamento já começa agora. Porque não há ninguém que consiga literalmente ou deliberadamente viver de farsa e mantê-la eternamente. Não há. O julgamento acontece nesse tempo mesmo. Por isso, Jesus, ao dizer o julgamento deste mundo, o chefe deste mundo, aquele que podemos chamar de pai da mentira, ou tudo aquilo que corresponde exatamente a extremo individualismo, indiferença, onde tudo vale, isso já é condenado. Por quê? Vejamos bem, tudo vale até o momento em que nós somos tocados pela incoerência de outros. Na hora que nós somos tocados pela incoerência de outros, aí já não vale tudo. Não é? Então o julgamento já está posto. Não é preciso fazer muito esforço. Enfim, todos os dias, quem se encontra com Jesus Cristo precisa simplesmente fazer uma reflexão básica. Se eu realmente acredito nele, eu estou vivendo com ele. E por ele estar comigo até os piores momentos, eu me recordo do que ele já fez comigo. Não é raro pessoas que perdem entes queridos acharem que tudo se perde, que tudo se foi embora, que a vida perdeu o sentido. Ora, mas o que foi vivido? Será que em Deus é tudo perdido? Será que realmente só quando nós conseguimos o que queremos é que realmente Deus está conosco? Não nos esqueçamos, meus queridos, não é incomum que alguém queira a pior coisa para si, como se fosse um grande bem, e quando não consegue, passado alguns anos ou algum tempo, ele diz assim: me livrei de uma enrascada. Lembremos, por exemplo, de alguns casos nos amores. Não, eu não vou conseguir viver sem essa pessoa. Sagrada face. Passado alguns anos você encontra e fala assim: graças a Deus o Senhor me livrou desse mal. Eu falo com propriedade, porque eu era horrível. Não continuo sendo grande coisa, mas o Senhor me livrou de cada boca do leão. Essas ilustrações é só para dizer uma coisa. Acreditar em Jesus Cristo não é simplesmente acreditar em alguma coisa que nós vamos conquistar ou que afagará o nosso ego e as nossas vidas. Não. É perceber que a morte só tem a palavra final nos nossos dias se nós damos a ela essa voz. E de algum modo alguém tem a palavra final nos nossos dias. Cotidianamente, alguém dá a palavra final para nós. Me recordo de uma circunstância na qual, conversando com uma pessoa, e é que eu finalizo, ela falando de alguém que não gostava e parava, eu falei: e você vai carregar essa pessoa mais quanto tempo no seu viver? Ela já morreu, ela já foi embora e você ainda continua brigando com ela? Por quê? Ela estava sepultada com um morto. Meus caros, fica aqui uma pergunta. A igreja nos convida hoje a vivermos realmente a ressurreição de Cristo agora, que ressignifica a nossa vida agora, que dá um motivo para reoptarmos e reorientarmos os nossos passos segundo a sua palavra agora, para que ela realmente tenha sentido agora. Mas ninguém conseguirá nos forçar a seguir esse caminho. Tudo pode ter sempre algo de negativo no nosso olhar, mas lá na frente pode ser uma grande oportunidade. A diferença está em como você trabalhará isso. Deus sempre consegue tirar grandes coisas até dos piores momentos. Resta saber se nós realmente acreditamos nele.
ou se ele tem que ser alguém que só faça aquilo que nos agrada. Se for assim, não queremos Deus, não queremos Pai, não queremos amor. Queremos um escravo de nossas vontades. Queremos um ídolo. Daí então, já não somos cristãos. Confiantes no Senhor, que é Pai de todos nós e Senhor da história, de pé apresentemos nossas preces.